Vamos entrar aqui, ver se... Tem gente já perguntando aqui se vai começar. WhatsApp. É isso, vamos ver. Sai. Vamos ver aqui. Tem algumas pessoas entrando. Boa noite. Vamos iniciar em alguns minutos, em alguns instantes, a live sobre psicoeducação e enxaqueca para pacientes. Em alguns instantes vamos começar. Estão entrando algumas pessoas, temos aqui 19, 20. As pessoas estão começando a entrar. Boa noite, Juliana, Soraya, Andréia Nunes, psicóloga do Rio, boa noite. Já Dr. Oswaldo Couto Júnior, boa noite. Nós temos um público seleto aí hoje, que bom. Já em alguns instantes estamos iniciando a live sobre psicoeducação e enxaqueca para pacientes, com o Dr. Helder Sarmento. Vamos esperar um minutinho, as pessoas estão entrando. Vamos iniciar em alguns minutos, em alguns instantes. Sobre enxaqueca, o que é, mitos e verdades. Dr. Helder Sarmento, neurologista, aqui conosco. É uma série de lives organizadas pelo Comitê de Psicologia da Sociedade Brasileira de Cefaleia e pela ABRACES, Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas e Enxaqueca, que é uma associação de pacientes. Em alguns instantes já iniciando. As pessoas estão entrando. Boa noite, Soraya, Joelma, Daniel, Thalita, psicóloga de Curitiba, que também vai participar de uma das lives e falar sobre enxaqueca, ansiedade e depressão. A Thalita vai falar depois de amanhã, na quarta-feira. Leide, boa noite, Luciane, Andréia, Ferraz. Quase 40 pessoas, podemos iniciar, né? Rosana Caçador, Jussiara, Solange, boa noite. Acho que 40 pessoas, as pessoas estão entrando, acho que podemos iniciar. Vai aguardar 2 minutinhos? 2 minutinhos. Já que estão entrando, né? Isso. Pati, boa noite. Então, vai ser uma série, para quem já está presente, né? Vai ser uma série de 7 lives aqui pelo Facebook da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Hoje é a primeira, sobre enxaqueca, e são informações para pacientes, né? A psicoeducação
em psicologia é um conceito das informações que são úteis para as pessoas compreenderem melhor as suas questões, né? No caso, a gente falando de enxaqueca e trazendo o Dr. Helder, neurologista, especialista em cefaleias, que vai trazer para a gente informações úteis para quem sofre com enxaqueca, né? E informações que podem ser importantes para a convivência da enxaqueca, inclusive num momento como esse, de pandemia, que as pessoas vivem também sob efeito de estresse, né? De emoções intensas, e foi esse evento que seria presencial em março e que foi prorrogado devido ao início já da pandemia, né? E as pessoas que estavam inscritas solicitaram um evento online e pediram, porque as pessoas continuam sentindo dor de cabeça, as pessoas continuam tendo crises de enxaqueca, e agora, nessa situação, até vivendo mais a relação da enxaqueca associada à ansiedade, à depressão, ao estresse, né? Muitas pessoas identificam o estresse como um gatilho importante, e a gente está vivendo isso, né? A gente está vivendo essa situação com medos, com ansiedade, pessoas vivendo luto, pessoas vivendo medo de contaminação, medo de doença, a ansiedade por algumas perdas financeiras, às vezes perda de trabalho ou de um ente querido, né? Muita gente vivendo um estado de luto, né? Então, é uma situação desafiadora para todos nós, né? Então, a gente espera que, com essa série de lives, a gente possa trazer informações úteis sobre enxaqueca. Amanhã vai ser o tema será sobre o uso frequente de analgésicos, o uso frequente de medicação, também com o neurologista, o Dr. Mário Pérez. Nossa, grande amigo Mário Pérez, né? Também da Sociedade Brasileira de Cefaleia. E na quarta-feira, a doutora Thalita, psicóloga, vai falar sobre psicologia, sobre ansiedade, depressão e enxaqueca. Na quinta-feira, a doutora Rose Fukui, psicóloga também, vai falar sobre enxaqueca. É a Thalita que vai falar de depressão e ansiedade? A Thalita de Curitiba. Né? Eu tenho um slide que eu vou comentar. Que bom. Ótimo. Temos já quase 50 pessoas. Doutora Patrícia... Uma segunda-feira, né? Que bom. Ótimo. Doutora Evelyn Dias. Ela realmente aprendeu sobre dor de cabeça, né, Juliane? Como? Espero que eu possa ajudar. O pessoal está querendo tirar suas dúvidas sobre dor de cabeça. Espero que eu possa ajudar, né? Vai ajudar, sim. Importante. Regina Sanches, boa noite. Doutora Evelyn Dias, boa noite. Que prazer aqui. Obrigado pela presença. Doutora Patrícia Peixoto, de Brasília. Boa noite. Obrigada pela presença. Acho que as pessoas continuam entrando a hora que você quiser, doutora Helder. A gente podemos iniciar? Manda, Juliane. Tá ótimo. Então, é com prazer que eu apresento o Dr. Helder Sarmento, neurologista, presidente da Sociedade Brasileira de Cefaleia, professor da Unifoa, em Volta Redonda, e da Unifar, em Valença. Dr. Helder vai falar sobre enxaqueca, o que é, mitos e verdades, nessa série de 7 lives sobre enxaqueca, com 2 neurologistas e 4 psicólogas e um fisiologista do exercício, com temas importantes que possam contribuir para a vivência de cada um que sofre de enxaqueca, né, informações
úteis, né? O conceito de psicoeducação é esse, né? São ferramentas, informações para melhorar a compreensão, no caso da enxaqueca, né? Então, iniciando hoje, amanhã comemorando o 19 de maio, o Dia Nacional de Combate à Cefaleia, né? E me apresentando também, eu sou Juliane Mercante, sou psicóloga, coordenadora do Comitê de Psicologia da Sociedade Brasileira de Cefaleia, e pertenço também, sou membro da ABRACES, Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas e Enxaqueca, que é uma associação de pacientes com cefaleias, né? Então, eu gostaria de agradecer o apoio da Sociedade Brasileira de Cefaleia e da ABRACES para essa série de lives. Doutor Helder, por favor. Boa noite a todos, né? Queria agradecer aí a Juliane pela oportunidade de estar aqui falando hoje nesse evento, né, em que a Sociedade de Cefaleia e a ABRACES apoia. O Comitê de Psicologia é um comitê bem atuante dentro do cenário hoje da Sociedade Brasileira de Cefaleia, e a gente só tem a agradecer o trabalho que vocês têm feito, né? E essa semana, então, vamos ter uma semana bem movimentada, aí, bem, umas pessoas bem gabaritadas no assunto que vai falar. Nós temos amigos aí nos ouvindo, prazer, Oswaldo, Patrícia Peixoto, doutora Evelyn, Thalita, né, e todos os outros aí citados. E, na verdade, nós vamos fazer essa aula, a gente vai fazer uma brincadeira em que eu vou jogar as perguntas, né, e aí vou discutir, nós vamos ver o que é mito, o que é verdade dentro de cefaleia. Porque mitos a gente traz dentro da gente, isso já é uma coisa cultural, não existe cultura que não tenha uma mitologia própria. E tem alguns mitos que são tentativa de explicar a natureza e mitos que são passados de geração para geração através de pessoas, né? E nós vamos começar aqui então, vou botar o primeiro slide. Isso, só Tá dando para ver, Juliane? Tá, né? Deixa eu só... Tá ótimo. Tá ótimo, então vamos lá. Antes da gente começar, nós vamos falar alguns conceitos, né? Assim, definir cefaleia, aqui é uma cefaleia do professor Specialides Borja, no livro deles, Enxaqueca Sem Dúvidas, eles definem que é toda a dor de cabeça que se sente acima dos olhos até a linha da nuca, tá? Isso é uma das definições. Mas tem autores que acreditam que toda dor acima do pescoço é dor de cabeça, tá? Então, nós podemos definir que qualquer dor acima do pescoço é uma dor de cabeça. Eu desafio alguém a me dizer uma doença ou um sintoma. Daqui eu já vou explicar por que a cefaleia ela pode ser um sintoma ou uma doença em si própria, mas eu quero desafiar vocês a dizer qual sintoma ou doença que, durante toda a vida de uma pessoa, 99% das pessoas terão um dia dor de cabeça, né? Então, assim, é quase totalidade da população ou já teve ou terá dor de cabeça. E, impressionantemente, se você levar em consideração em um ano somente, de cada 10 pessoas, 9 têm dor de cabeça, algum tipo de dor de cabeça. E para piorar esse cenário, nós temos um universo de pessoas que, olha só o sofrimento dessas pessoas, elas sentem dor mais de 180 dias por ano, ou seja, mais da metade do ano ela sente dor, né? E quando isso perdura por mais de 3 meses, caracteriza uma cefaleia crônica diária. E isso corresponde a 5% das mulheres e em torno mais ou menos de 3% dos homens. Percebam que são pessoas que sofrem metade do ano de dor de cabeça. O sofrimento é muito grande. E para piorar esse cenário, né, quase 10% procura atendimento em um ano, mas 83% automedicam-se,
né? E hoje, a gente vê muito isso, até da estratégia nas farmácias, quando a gente vai pagar a medicação ali no caixa, a gente vê um monte de medicação ali, principalmente analgésicos, e eu vou mostrar para vocês que isso, essa automedicação, não é aconselhável, principalmente quem sofre de enxaqueca. Bom, então nós temos dois grandes grupos de dor de cabeça. Um a gente chama cefaleia primária. Ela é ao mesmo tempo sintoma e doença. O que seria isso? São, por exemplo, eu posso citar para vocês a enxaqueca. Ela é uma doença cerebral que dá dor de cabeça. Então, ao mesmo tempo, ela é sintoma e é uma doença. Obviamente, ela tem vários sintomas associados, né? Mas a dor de cabeça é o que chama mais atenção e é o sintoma que mais leva o paciente ao médico. Quando você tem uma cefaleia secundária, ela é decorrente de uma outra causa. Por exemplo, quando você bate a cabeça e passa a ter uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça muito comum, que muita gente conhece. Quando a gente exagera um pouco no vinho, numa festa, ou qualquer outra bebida alcoólica, no dia seguinte tem a chamada baita ressaca, que é uma coisa que quase ninguém gosta, não tem nem como gostar, né? E a cefaleia da ressaca é uma cefaleia secundária muito comum, principalmente em civilizações, em populações que bebem muito, né? A gente sabe que em alguns países a população bebe uma quantidade considerável de álcool. E o que é mito, né? É difícil definir mito, mas mito é se antes de surgir a ciência, antes de surgir a filosofia, na tentativa de explicar pela lógica e pela observação fenomenológica dos fenômenos naturais, era uma tentativa de explicar como os índios, em algumas tribos indígenas, em que eles veem o trovão e acham que é uma manifestação divina aquele trovão, né? Zeus, desculpa, na mitologia grega, ele carregava um raio, né? Ele tinha um raio e Thor, uma marreta, um martelo, né? Isso são mitologias que a gente traz. Mas existe uma mitologia que é do povo, né? É da cultural. Quem nunca ouviu falar que a minha avó, por exemplo, a minha mãe, se eu comesse uma refeição muito copiosa, aliás, se eu comesse qualquer coisa no almoço, eu tinha que ficar 2 horas sentado ali esperando para entrar na praia. Agora você imagina uma criança nos seus 5, 6, 7 anos de idade, louco para entrar na água, sentadinha ali esperando 2 horas passar, porque senão ia ter uma congestão e ia morrer daquilo. Quem nunca ouviu falar da sua avó falar, filho, não vá chupar manga e tomar leite, né? E, na verdade, isso são mitos, né? São tradições populares que são passadas oralmente, de geração em geração. Tá? E na medicina existem muitos mitos. Tá? Antigamente, por exemplo, se acreditava, né, o fígado ser o maior órgão do corpo, era ele que era a sede do pensamento. Para vocês terem uma noção de como é que a medicina evoluiu muito, né? E derruba esses mitos. Mas alguns mitos nós trazemos dentro da gente. E o intuito dessa aula é tentar desmitificar alguns conceitos que nós trazemos dentro da gente em dores de cabeça. Então, a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: enxaqueca e cefaleia são sinônimas? É a mesma coisa? Falso. Porque, na verdade, a constelação de cefaleias, aqui é 2018, né? Eu estou mostrando aqui uma casuística com 150 causas de dor, mas nós temos muito mais. Hoje já existe mais de 200 tipos de cefaleia já descritas, né? Nos estudos. E a migrânia, que é a enxaqueca, né? É a primeira causa de cefaleia primária, aquelas cefaleias em que, ao mesmo tempo, é sintoma e doença. Então, a enxaqueca, obviamente, esse primeiro grupo representa 90% dos casos, e esse grupo aqui representa 10% dos casos.
Mas então a enxaqueca não é um sintoma de dor de cabeça, ela causa dor de cabeça. Tá? Isso é uma grande diferença. Enxaqueca, essa fala é a mais comum. Essa aqui, eu acredito que quem não lida com enxaqueca acredita que isso é verdade. Mas, infelizmente, não é verdade. Aquela dor de cabeça mais leve, que a gente sente uma pressão, uma tensão dos dois lados da cabeça, e ela não incomoda tanto, não piora com exercício, a gente chama isso de cefaleia do tipo tensional, né? É uma cefaleia que melhora com analgésico simples, né? Como ácido acetilsalicílico, como dipirona, e ela representa 35% das dores de cabeça. Aliás, 35% da população sofre desse tipo de dor de cabeça. Enquanto que a enxaqueca, né, que nós chamamos de migrânia, a população, 15,2% da população sofre desse tipo de dor de cabeça. Então, a cefaleia tipo tensional é a dor de cabeça mais comum no nosso meio. A impressão que dá, por que existe esse mito, creio eu? E esse trabalho é um trabalho bonito do Luiz Paulo Queiroz, lá de Santa Catarina, em que ele fez um trabalho através de ligações telefônicas e fez um grande trabalho epidemiológico a nível de Brasil, tá? Mostrando que isso aqui é um trabalho brasileiro, tá, pessoal? E por que tem essa impressão que enxaqueca é a doença mais comum? É porque a dor dela é muito mais intensa que a da cefaleia do tipo tensional. Então, apesar de a cefaleia do tipo tensão ser mais de 2 vezes mais frequente, né, que a enxaqueca, mas a enxaqueca é mais procurada pelas pessoas. A pessoa sofre mais quando tem enxaqueca. Mulheres têm mais enxaqueca que os homens? Bom, eu acho que essa boa parte das pessoas consegue responder essa pergunta, né? Porque a gente vê que realmente as mulheres têm mais dor de cabeça. Nós não sabemos explicar isso por quê. Né? O Oswaldo aí é um grande estudioso de dor de cabeça também, a Patrícia aí, Peixoto, que está aí nos ouvindo também, é uma grande estudiosa. A gente não sabe por quê, a gente não sabe se são fatores hormonais, se são fatores genéticos, são fatores ligados aos cromossomas sexuais. Na verdade, a gente não sabe qual o motivo ainda, porque a mulher, mas a enxaqueca é muito mais prevalente nas mulheres que nos homens. Essa é boa, né? É a maior procura hoje no consultório, é um paciente com dor de cabeça, ele nos procura preocupado se ele tem um tumor ou um aneurisma. Tá? Isso é totalmente falso. Por quê? Uma dor de cabeça há muitos anos jamais pode ser um aneurisma. O aneurisma, para quem não entende, né, é uma dilatação anormal da parede da artéria. Tá? Assim, 2 fatores de risco são muito importantes na formação de um aneurisma. O tabagismo e a pressão arterial, né, a pressão alta. Né? Então, pessoas que fumam muito ou têm a pressão alta têm mais probabilidade de ter aneurisma. Então, essa dilatação anormal faz com que naquele local ali, em que tem a dilatação, o vaso seja mais fraco. E aí ele tem muito mais chance de romper. Essa ruptura é que faz com que o vaso sangre dentro do cérebro. Né? E esse sangramento dentro do cérebro, quando você tem essa explosão do aneurisma, quando ele estoura realmente, né? Na verdade, ia estourar mesmo, ele rompe esse aneurisma, dá uma dor de cabeça muito violenta na hora. E é uma dor aguda, não é uma dor que a pessoa vem sentindo há vários anos. Né? Normalmente, o padrão de pessoas que vem sentindo há vários anos normalmente a enxaqueca, ou cefaleia do tipo tensional, mas o que acontece é o seguinte, tá? Boa parcela da população tem aneurisma. Tá? Só que ela morre de outras causas e não sabe que teve aneurisma.
E vocês viram que 15% da população tem enxaqueca. Então, existe uma grande chance de, em alguns casos, a pessoa tem enxaqueca e o aneurisma, tá? Isso não quer dizer que a enxaqueca causa aneurisma. Tá? A dor do aneurisma é muito típica, a pessoa sente como se a cabeça estivesse sendo, é como se a cabeça, ela sente como se estivesse sendo aberta, ela fala que a gente chama até cefaleia entrovoada, é como se um trovão estivesse abrindo a cabeça dela ao meio. Aí é uma cefaleia muito, muito, muito intensa. Algumas pessoas até desmaiam na hora. Então, dor de cabeça é um sintoma muito frequente, não há nenhuma relação entre cefaleias crônicas, cefaleias antigas e aneurisma cerebral. Para o diagnóstico de enxaqueca, nossa, isso aí então... Ah, doutor, quero fazer uma tomografia para ver se eu tenho enxaqueca. Ah, doutor, quero fazer uma ressonância para ver se eu tenho enxaqueca. Isso é uma grande mentira. O diagnóstico é clínico, tá? Tanto da enxaqueca como a cefaleia do tipo tensional, o diagnóstico é totalmente clínico. Então, isso é falso, não é necessário um exame. Basta um médico bem treinado no diagnóstico de dor de cabeça, ele fará o diagnóstico tranquilamente sem nenhum exame. Não é necessário fazer tomografia e ressonância. Olha que interessante esse trabalho aqui. Esse trabalho foi feito num pronto-socorro, né, do Ramírez e Las Cepas, em que eles avaliam 44 mil pessoas. Isso aqui é só para quem tem medo de ter aneurisma e tumor e dor de cabeça, vocês verem que não é uma verdade, né? 1.859 pessoas, dessas 44 mil, procuraram um pronto-socorro por dor de cabeça. Somente dos 1.859 pessoas, somente 18 tinham uma patologia dentro da cabeça que justificasse a dor de cabeça. Tá? Então, tinha uma patologia intracraniana dentro do crânio que justificasse a dor de cabeça. Então, tomografia para todo paciente com dor de cabeça é má conduta médica. Não é necessário. Você submete ao paciente a raio-x, que aquele é uma radiação. Você, em alguns casos, são aplicados o contraste à base de iodo, e não é desprovido de reações, inclusive reações alérgicas, a reação mais comum à tomografia, e o custo, né, de um exame feito pedido desnecessariamente. Nesse trabalho, vocês veem que de 44.080 pessoas atendidas na emergência, só 18 tinham patologia intracraniana que cursavam com dor de cabeça. Tá? Obviamente, existe alguns, eu vou mostrar mais na frente. Quando é que eu tenho que pensar nesse 18 pacientes com patologia intracraniana? Primeiro, uma dor de cabeça de instalação súbita. Eu já disse como que é a dor do aneurisma, uma dor súbita muito intensa. Cefaleia que começa após os 50 anos de idade. Tá? Apesar da enxaqueca poder iniciar após os 50, e às vezes a gente pede mais tomografia nesse caso que nos outros grupos, mas é um fator de alarme, porque normalmente a enxaqueca, na mulher, o início é em torno dos 17 anos de idade. Então, é uma doença de jovem, não é uma doença... Não estou chamando ninguém, quem tem acima de 50 anos aqui de idoso, não, tá? Por favor. Mas quando eu falo jovem, é um adolescente, é uma doença que começa com uma pessoa muito jovem mesmo. Tá? Então, toda dor que começa após os 50, ela tem que ser avaliada. Cefaleia com caráter progressivo, o que seria isso? É uma dor de cabeça que dói praticamente todo dia e vai piorando progressivamente. Tá? Lá na UF, o Cláudio Brito, que é um grande amigo meu, um neurocirurgião, fez um trabalho com 180 pacientes com tumores dentro da cabeça, intracranianos, e mostrou que essa dor de cabeça que vai piorando aos poucos é o padrão mais comum nesses pacientes que sofrem desses pacientes portadores de tumor. Pacientes com neoplasia, né, pacientes com câncer, toda vez que aparece com uma dor de cabeça nova, a gente tem que fazer uma tomografia. E nos pacientes que têm HIV, e de repente surge com uma dor de cabeça também. E cefaleia que tem alguma alteração no sinal neurológico, como perda de movimento de um lado,
como uma doença sistêmica. Por exemplo, aí a gente podemos usar a Covid-19, essa doença provocada por esse novo coronavírus, em que 12% dos pacientes cursam com dor de cabeça. Mas aí o que define essa dor de cabeça por Covid-19? Ela tem a doença Covid, ela tem febre e tem tosse seca. E aí vem 12% desses pacientes têm dor de cabeça. Entenderam? Dificilmente a dor de cabeça num paciente com Covid-19 vai ter uma dor de cabeça isolada. Os dois maiores definidores, né, de Covid é febre e tosse seca. Tá? Quando vem com dor de cabeça, então, associado, reforça bastante o diagnóstico. Edema de papila é um termo técnico, médico, tá? Tem alguns não médicos aí. Na verdade, é um inchaço do nervo óptico lá por trás do olho. A gente consegue ver isso através de um aparelhinho. E o edema de papila sugere que existe uma hipertensão intracraniana que pode estar ali comprimindo o nervo óptico, que é o nervo da visão, e ele incha. E através desse aparelhinho, e aí algumas causas podem levar à hipertensão intracraniana, como tumor, como, assim, existe qualquer processo expansivo dentro da cabeça, né? Algumas mulheres também jovens e acima do peso que faz uso de anticoncepcional, elas têm uma doença que simula um tumor, porque tem hipertensão intracraniana, né? Por isso chama pseudotumor, e, na verdade, elas não têm tumor, não aparece nada na ressonância, e quando a gente vai medir a pressão do líquido, a pressão do líquido está alta. Existe um grande risco dessas mulheres ficarem cegas pela a pressão aumentada. Tá? Então, mas normalmente são mulheres obesas, que tomam pílula anticoncepcional e tem uma cefaleia que piora normalmente quando ela deita. Existe uma piora da dor quando ela deita, dói todos os dias e às vezes pode ter uma piora, às vezes não, quase sempre tem uma piora progressiva. Tá? Então, bem diferente da enxaqueca, até porque mulher tem mais enxaqueca, né? Dor de cabeça recorrente. Ah, essa aqui é terrível. Olha, é um calvário que o paciente faz, tá? Ele procura primeiro o otorrino, depois ele é encaminhado para o oftalmologista e por causa de dores de cabeça recorrente, por causa de enxaqueca. Isso é uma verdadeira mentira, né? Na verdade, a sinusite pode dar dor, mas a dor da sinusite, principalmente a sinusite aguda, você tem secreção nasal purulenta, às vezes pode ter febre baixa, pode ter dor na projeção aqui da face, né, na altura dos seios paranasais, né? A crônica não dá muita, a sinusite crônica não dá muita secreção nasal purulenta e muitas vezes não dá febre, mas dá essa dor que a gente sente bem aqui entre as sobrancelhas, e é uma dor que incomoda, uma dor chata, mas jamais ela não aparece em nada com a enxaqueca, porque a enxaqueca ela dói de um lado, é muito intensa, piora com o exercício e pulsa muito, muito diferente da dor da sinusite. E também a dor pelo esforço visual, ela normalmente é no fim do dia, né, após o período escolar, em que a criança lê muito, ficar muito tempo absorvendo, vendo a televisão. O que acontece? Para a pessoa corrigir a dificuldade da visão, ela franze muito a testa, né? E isso acaba dando uma sensação de peso ou pressão localizada na região frontal, tá? Mas problemas de refração ocular não dá normalmente dor de cabeça. Dá essa dor, sim, é uma dor de cabeça, não deixa de ser, mas é muito diferente da enxaqueca. Então, assim, falar que a enxaqueca é sinusite pode dar problema de fígado. Não, daqui a pouco a gente vai falar do fígado. Criança tem cefaleia? É engraçado, né? As mães levam as crianças no consultório e falam assim: mas doutor, só está falando que o meu filho tem enxaqueca? Sim, senhora. Isso é uma grande verdade. Mas como, doutor? Olha, criança tem enxaqueca. E olha nesse estudo de Bobili, com 9.000 crianças, até 15 anos de idade, 70% das crianças já tiveram algum tipo de dor de cabeça. E até os 7 anos de idade,
40% das crianças já tiveram um tipo de dor de cabeça. Aqui são todas as dores de cabeça, não só enxaqueca, tá? Mas, mães, ouça os seus filhos. Se eles queixarem de dor de cabeça, pode realmente ser enxaqueca, pode realmente ser algum outro tipo de dor de cabeça, né? Só que criança é esperta, por exemplo, ela começa a ter a dor de enxaqueca, ela sabe que dormindo melhora a dor de cabeça. Então é comum a criança começar a queixar de dor de cabeça, ela vai dormir, ela é esperta, né? E às vezes ela tem tempo para isso, está na idade pré-escolar, e ela vai dormir e a dor de cabeça melhora. Dor de cabeça se trata com analgésico? Aqui, tá? É só para chamar atenção para uma coisa. Aqui pode ser verdadeiro ou falso. Se trata com analgésico, sim. Eu particularmente tenho enxaqueca e trato com dipirona. E dipirona, para mim, até minha mulher brinca muito comigo, que por onde eu vou carrego minha dipirona, mas é porque eu tomo... o macete para dipirona na enxaqueca é tomar 2 comprimidos de 500. Né? E isso leva a 1 grama e melhora bastante. Então, eu posso tratar. O grande problema é, por que eu ponho esse slide? É o que o Mário Pérez vai falar com muita propriedade amanhã. O Mário Pérez é um grande estudioso de dor de cabeça e com certeza vai brindar vocês com uma grande aula amanhã, né? E ele vai falar sobre o uso excessivo de medicamentos, o uso excessivo de analgésicos, tá? Então, na verdade, pacientes com enxaqueca, eles agravam a sua dor de cabeça fazendo uso excessivo de medicação. E, pasmem, o uso excessivo de medicação é fazer ele por mais de 3 dias por semana. Tá? Não importa a quantidade que você tome. Se você tomar 10 comprimidos num dia só, não é uso excessivo. É abuso, mas não uso excessivo. Agora, uso excessivo de medicação, tecnicamente falando, é aquela pessoa que por mais de 3 vezes por semana toma analgésico. Tá? Isso pode piorar uma dor de cabeça pré-existente. Por isso que quem tem enxaqueca deve evitar a automedicação e procurar seu médico de confiança. Né? Qualquer médico pode tratar a cefaleia. Pessoal, imagine que em 1 ano, eu mostrei naquele primeiro slide, 90% das pessoas podem ter dor de cabeça. Ao longo da vida, 99% das pessoas podem ter dor de cabeça. Eu vou perguntar para vocês, tem neurologista, hein, Oswaldo, Patrícia aí, que estão nos ouvindo, tem neurologista para tratar essa quantidade de gente, essa quantidade de pessoa? Impossível, né? Então, qualquer médico pode tratar a cefaleia. Obviamente, nós temos um grupo de cefaleias que são mais simples de tratamento. Né? A própria enxaqueca mesmo, 80%, 70% dos casos são de fácil manejo. A cefaleia tensional também é de fácil manejo. A cefaleia em salvas, que é um pouco mais complexa. Cefaleia em salvas, para quem não sabe, né, para o nosso público leigo, é uma dor de cabeça muito intensa. Ela ocorre em um lado da cabeça. Interessantemente, daquele lado da dor, o olho fica vermelho, a pupila diminui, e às vezes você tem a face fica vermelha daquele lado, você tem lacrimejamento, tem lágrimas, pode ter secreção nasal, e é uma dor muito intensa, é uma das dores mais intensas que o ser humano pode existir. Tá? Eu tinha um paciente que ele batia, antes do tratamento, antes dele melhorar, ele batia a cabeça realmente na parede, na tentativa de tentar melhorar, que ele falava que a dor de bater olha só, hein? A dor de bater a cabeça na parede aliviava aquela outra dor e ela era menos intensa. Olha, para vocês verem a intensidade da dor. A tal ponto de algumas pessoas falam que a cefaleia é suicida, tamanha a intensidade da dor. E é muito sofrimento. E como é uma cefaleia, ela é considerada uma doença rara, mas assim, para quem mexe com dor de cabeça, toda hora a gente está pegando um paciente com cefaleia em salvas, né? O paciente leva mais de 20 anos para ter o diagnóstico correto, então ele sofre muito tempo com essa dor. Bom, aí o clínico geral, tendo dificuldade, obviamente, ele encaminhará o paciente para o neurologista. A Patrícia Peixoto está aqui, ela fez um trabalho lindo na unidade básica de saúde lá em Brasília,
E ela treinou os médicos diretamente lá no tratamento de dor de cabeça e diminuiu muito o encaminhamento do clínico para o neurologista geral, porque esses clínicos ficaram habilitados a tratar dor de cabeça. E, obviamente, quando o neurologista tem dificuldade, ele tem que mandar para o especialista. Na verdade, não existe especialista em dor de cabeça, tá, pessoal? Porque as sociedades de cefaleia, o Conselho Federal de Medicina não reconhece cefaleia como especialidade, quem trata cefaleia. Por isso que a gente fala de cefaliatria, né? Cefaliatria, se a gente for traduzir, é quem gosta de dor de cabeça. Mas não é que o médico gosta da dor de cabeça, não. Ele gosta de estudar a dor de cabeça para aliviar o sofrimento dos seus pacientes, né, gente? Essa é boa, hein? Olha, eu vejo muito... Olha, pior, eu acho que muitos médicos que estão me ouvindo aqui, eu já tive paciente que perdeu o útero, tá? O médico desavisado e destreinado, ele tirou o útero da mulher, fez uma cirurgia que chama esterectomia, porque existe um mito de que a dor de cabeça pode vir do útero, ou até mesmo dos ovários, né? Porque tem algumas mulheres, a enxaqueca piora no período menstrual. E eu já tive pacientes que tiravam a vesícula, tá? E achando que a enxaqueca podia ser da vesícula. Então, isso aí é uma falácia, é uma mentira, isso aí é um retrocesso muito grande na medicina, tá? Não tem nada a ver o fígado com a enxaqueca. Eu creio que esse mito ele se criou pelo fato da enxaqueca dar muito vômito em alguns pacientes. E vômito, eu não sei porquê, é uma coisa muito ligada a fígado, né? O leigo, em geral, associa o vômito ao fígado, tá? Eu acho que por isso que vem esse mito de que a enxaqueca é... Você vê que isso aí é a gente retornar 2000 anos no tempo na Grécia Antiga. Aquilo que eu falei para você, quando você achava que o fígado era o órgão mais importante do corpo, o seu maior órgão abdominal. Hipertensão. Essa é boa. Hipertensão crônica não dá dor de cabeça, tá? Não dá dor de cabeça porque o paciente se adapta àquela dor. O que acontece nesse trabalho, você vê que nesse trabalho aqui, de Walters, né, em 440 indivíduos, ele vê que ele não encontrou diferença, comparando o grupo de pessoas que tinham dor de cabeça crônica, e olha aqui, 36 pacientes com essa histórica acima de quase 120, quase 200, desculpa, né? E 13 pacientes com a diastórica em torno de 120. Né? E não houve diferença entre dois grupos. Agora, a dor de cabeça aguda pode ou não causar dor de cabeça. Quando você tem um aumento súbito da dor de cabeça, você realmente pode ter uma dor de cabeça. Tá? E aí, porque também entra os fatores farmacológicos, tá? Algumas drogas, como a nifedipina, que é um bloqueador de canal de cálcio, é usado para tratar a hipertensão, pode dar dor de cabeça, a questão hormonal, né? Tem a hipertensão maligna, que é aquela hipertensão que vai aumentando progressivamente, não responde a nenhum remédio, ela pode dar uma dor de cabeça. Normalmente é uma sensação de peso, né? O paciente refere uma sensação de peso aqui atrás da cabeça, um pouco acima do pescoço, ou mesmo no pescoço, tá? E mulheres grávidas, né? Em alguns casos, elas têm um aumento, elas sim, ficam inchadas, tem um aumento súbito da pressão, né? A gente chama de pré-eclâmpsia, que é um inchaço, fica muito inchada e aumento da pressão. E isso, ela pode ter dor de cabeça. E a eclâmpsia é esse mesmo quadro da pré-eclâmpsia, porém ela tem crise convulsiva associada, tá? Anticoncepcional hormonal piora a enxaqueca? Aqui todos acertam, porque aí pode ser verdadeiro ou falso. Nesse trabalho, né, do saudoso professor Edgar Raffaelli, ele mostrou que 25% das mulheres melhoram com o uso de anticoncepcional hormonal. 25% pioram. E 50% não há alteração na frequência e na intensidade da dor. O grande problema do anticoncepcional oral, que é o que eu chamei aqui de ACO,
são os anticoncepcionais orais, é porque eles são contraindicados, tá, em pacientes que têm enxaqueca com aura. O que é enxaqueca com aura, para quem não sabe? É aquela enxaqueca em que você tem alterações de visão, né? A maioria das auras, elas são visuais, ela tem alteração de visão antes da dor, melhora essa alteração visual e vem a dor de cabeça. Essa é a aura mais comum que tem. Então, a enxaqueca com aura, ela por si só, isoladamente, já é fator de risco para entupimento dos vasos do cérebro, para uma isquemia, tá? E aí o anticoncepcional também, a gente sabe que aumenta a possibilidade de uma mulher ter trombose, ter trombos dentro dos vasos e gerar um quadro de isquemia. Então você associa dois fatores, a enxaqueca com aura e o anticoncepcional oral. Então, mulheres que sofrem de enxaqueca com aura, eu tinha uma paciente, tenho, aliás, uma paciente, em que ela desquitou, arrumou ficou um bom tempo afastada, né, sem namorar, arrumou um namorado, e apesar de eu ter falado para ela que ela tinha enxaqueca com aura, que ela não podia usar anticoncepcional, ela resolveu fazer o anticoncepcional oral porque estava com um namorado novo, né? E ela me liga desesperada que ela estava com alterações de visão, né, que não melhorava uma semana, né? E a gente chama de aura enxaquecosa prolongada. E não deu outro. Nós fizemos uma ressonância, ela tinha uma área de isquemia no lobo occipital, que é na parte posterior da cabeça. Ou seja, ela tinha uma coisa que a gente chama de infarto migranoso. É a enxaqueca gerando um quadro de isquemia cerebral, e isso foi provocado. Tem leigos nos assistindo, o acidente vascular encefálico é conhecidamente o derrame, tá? E apesar do derrame estar mais ligado naqueles vasos que estouram, que explodem, mas na definição popular é chamado de derrame. O paciente teve um derrame, e nessa paciente específica, o que ela fez? Ela associou o anticoncepcional oral e era portadora de enxaqueca com aura. A causa da enxaqueca psicológica, a Thalita vai nos explicar isso aí, hein, Thalita? Na quarta-feira, não é? Não é, tá? Na verdade, a enxaqueca é uma doença do cérebro, que tem como um dos seus sintomas a dor de cabeça. E quem tem enxaqueca, provavelmente tem enxaquecose aqui nos assistindo, porque 15% da população das mulheres tem enxaqueca, né? Em alguns estudos chega a quase 20% das mulheres, é muita coisa, de cada 5 uma mulher praticamente sofre de dor de cabeça. Elas têm uma hipersensibilidade, esses pacientes têm uma hipersensibilidade cerebral. A luz piora muito a dor de cabeça, barulho, eles não aguentam ficar em ambientes muito luminosos ou muito barulhentos. Então, ele tem um cérebro mais sensível, eles são sensíveis a perfume, né? O Silva Neto, um grande amigo nosso lá de Teresina, no Piauí, ele estuda bastante a osmofobia, que é esse cheiro provocando a dor de cabeça, desencadeando ou piorando a dor de cabeça, tá? Essa sensibilidade anormal do cérebro, né, esse cérebro hiperexcitado que o enxaquecoso tem, é herdado, tá? Isso é herança da mãe, né? Então, vocês que têm enxaqueca aí, peço para sua mãe, de alguma maneira, aí, compensar vocês, que ela deu um carro zero, que ela deu uma casa, para compensar aquela herança terrível que ela deixou para vocês, que é a enxaqueca. Tá? Agora, a Thalita vai falar da relação, né, de ansiedade e depressão, não é isso, Juliana? Né, sobre nos pacientes que sofrem de dor de cabeça. E aí, obviamente, nós temos aí uma mão de via dupla, tá? Pacientes com enxaqueca, principalmente enxaqueca crônica, eles têm são mais associados à ansiedade e depressão, como também a ansiedade, por exemplo, hoje nós estamos vivendo nesse momento de pandemia do Covid. Então, e algumas pessoas, elas não conseguem ficar em casa paradas. Isso gera ansiedade. E, consequentemente, elas têm mais dores de cabeça. O que a gente aconselha nesse momento de quarentena? Acho que isso é uma coisa importante a falar para vocês. O que o paciente deve fazer, né? Aquele paciente que tem enxaqueca para evitar para manter a quarentena e evitar o contágio com o Covid, né? Porque o maior
a maior maneira de se proteger de pegar essa doença, Covid-19, é não sair de casa realmente, né? É procurar ter, a gente sabe que pacientes que têm enxaqueca, quanto mais uma vida regular ele tem, dormir bem, né? Tentar praticar atividades físicas em casa mesmo, né? Quem tem uma esteira, ou andar em volta da casa, né? Ou seja, atividades físicas leves já ajudam bastante, tá? Meia hora, 3 vezes por semana, a Cláudia já falou isso numa live semana passada, já mostra um alívio de dor de cabeça. E a ansiedade também, a Thalita vai falar isso, né? Tem horários de comer, tem horário de dormir, né? Você tem uma rotina diária, né? Isso tudo ajuda a não ter um aumento da dor de cabeça. Agora, quando ela deve procurar o pronto-socorro? Quando a enxaqueca, naquelas sinais de alarme que eu falei para vocês, acima de 50 anos de idade, associar uma dor de cabeça que está piorando progressivamente, não melhora, uma dor de cabeça aguda, uma dor de cabeça em que a pessoa tem perda do movimento de um lado do corpo, ou perda da fala. Tudo bem que isso pode ser aura, mas isso também pode ser um quadro isquêmico, né? Dores de cabeça com característica em comum. A aura normalmente dura 1 hora. Essa paciente que eu citei para vocês, a aura dela estava durando 1 semana. Isso é totalmente anormal. Essa paciente tem que procurar o pronto-socorro, apesar do risco de ter Covid, mas ela pode ter uma doença que seja pior do que o risco de se contaminar com o vírus, né? De ter a Covid-19. A enxaqueca pode ser causada por problema de coluna? Isso é uma pergunta muito comum, né? Não. Problemas de coluna, na verdade, e aí os fisioterapeutas nos ajudam muito, o enxaquecoso ele tem uma hipersensibilidade muito grande. Normalmente, ele tem dores na musculatura da região posterior do pescoço, no trapézio, que é esse músculo aqui que a gente tem entre o pescoço e o ombro, né? E essa dor acaba piorando as dores de enxaqueca. Tá? Então, você tem que ter um trabalho ali para aliviar essa dor, para desensibilizar o cérebro do paciente enxaquecoso. E, obviamente, problemas na coluna cervical que gera dor pode piorar o cérebro enxaquecoso. Tem um tipo de dor de cabeça, tá? Que é chamado cefaleia cervicogênica. Então, é dor de cabeça, cefaleia cervico, porque é da coluna cervical, gênica, porque é formada da coluna cervical. Essa cefaleia cervicogênica realmente é uma dor de cabeça provocada por alterações estruturais ou doenças da coluna cervical, principalmente da parte alta dela, bem próxima do pescoço. Tá? Mas a enxaqueca, doença, não pode ser causada por problema de coluna. Ela pode ser agravada, mas não causada. E se eu fizer... O que é ATM? É articulação temporomandibular. É a articulação da mandíbula com o crânio, com o osso temporal. E aí as pessoas põem placa, põem aquele monte de coisa. Se for enxaqueca realmente, gente, não vai melhorar, tá? Pode aliviar um pouco a tensão, né? Aquelas placas podem aliviar um pouco a tensão. Obviamente, quem tem uma disfunção na articulação temporomandibular tem que procurar o dentista, né? Tem que procurar, aliás, os dentistas não gostam que chamem dessa palavra, desculpa, os odontólogos, tem que procurar os odontólogos, porque a gente fala dentista vem de dente, né? E, na verdade, eles não tratam só dente, eles tratam problemas na mandíbula, da arcada dentária, né? E dos dentes também. Então, tem que procurar o odontólogo para melhorar a disfunção da TEM, porque ela pode piorar, como também um problema da coluna cervical. Então, o mais esperto aí já está observando que tratar a enxaqueca, às vezes, depende de uma equipe multidisciplinar. A grande maioria não vai precisar dessa equipe multidisciplinar, mas boa parte dos pacientes vai precisar do psicólogo, né, para tentar manipular o seu dia a dia para aliviar os sintomas de ansiedade, para aliviar a depressão, né, que é muito associado com enxaqueca. O fisioterapeuta é importante para trabalhar nessa musculatura dolorida do pescoço. O odontólogo é importante para tratar a disfunção temporomandibular, né? Mas nenhuma dessas situações causa enxaqueca, elas pioram a enxaqueca.
né? Que isso fique bem claro. Bom, então, para concluir, a enxaqueca é uma doença do cérebro e que um dos sintomas é a dor de cabeça, mas, na verdade, é uma pessoa hipersensível, em que a luz piora. Ah, esqueci de falar de algumas comidas, como chocolate, vinho, queijo amarelo. Isso, para algumas pessoas que sofrem de enxaqueca, desculpa, é terrível, né? São enxaquecas provocadas por alimentos. Antigamente, já que eu falei nisso rapidamente, que eu vou perder alguns segundos, a gente dava o paciente falava, olha, vocês não podem comer aquela lista enorme. E aí você privava o paciente, coitado, de comer aquele monte de coisa, tá? E coitado, ele não conseguia fazer aquela dieta, a enxaqueca não melhorava, ele ainda levava a culpa por ter piorado a enxaqueca dele. Mas, na verdade, hoje é o seguinte, o paciente ele tem que perceber quais alimentos específicos geram a sua dor de cabeça. Os mais comuns o vinho, o queijo amarelo, principalmente o vinho tinto, o queijo amarelo. Bebida alcoólica pode gerar de um modo geral, tá? Mas o vinho tinto é o que mais pode gerar dor de cabeça. Amendoim, glutamato monossódico, que a gente vê muito nesses alimentos artificiais para aumentar o sabor do alimento, né? Pimenta, comida condimentada, né? Alguns pacientes de chocolate, principalmente chocolate escuro, né? O branco menos, mas o chocolate escuro. Então, vocês têm que perceber, quem tem enxaqueca tem que perceber o que desencadeia as suas dores e evitar de ingerir esses alimentos ou essas bebidas, tá? Cefaleia não é sinônimo de enxaqueca, é muito prevalente na população, né? Poucas pessoas. Você vê, a minha esposa fala que nunca teve dor de cabeça. Eu devo ser um marido muito bom, porque ela fala que nunca teve dor de cabeça na vida, né? Então ela está nesse 1% da população aí. Né? Então eu devo ser um bom marido, porque ela não tem dor de cabeça, está sempre falando isso, sempre se gabando de não ter dor de cabeça. Então, mas ela esquece que talvez pode ser eu que seja um bom marido, na verdade. E 90% das cefaleias são primárias, sendo mais comum a cefaleia do tipo tensional, ela é mais comum que a enxaqueca. Não existe relação entre enxaqueca e aneurisma. A enxaqueca não é causada por problemas no fígado, por sinusite, por problemas visuais, por DTM ou por problemas na coluna, né? O excesso de analgésico pode agravar a enxaqueca. Assisto a aula amanhã do nosso grande amigo Mário Pérez, pessoa que eu admiro muito, respeito muito, grande estudioso de dor de cabeça, vai nos brindar amanhã, com certeza, uma grande live. Tá? Assisto amanhã o doutor Mário Pérez, vai falar especificamente sobre isso. Acreditem que crianças têm dor de cabeça, tá? Mães aí, fiquem alertas para suas crianças que eles podem sofrer dor de cabeça. Não é necessário no exame para o diagnóstico da cefaleia do tipo tensional da enxaqueca, o diagnóstico é eminentemente clínico, né? Hipertensão, principalmente a crônica, não causa dor de cabeça, e qualquer médico pode tratar dor de cabeça, é óbvio, gente. Isso não é doença do neurologista. Alguns casos mais graves, vamos dizer assim, vai para a mão do neurologista. E os mais raros, aí, dos mais graves, vai para a mão do cefaliatra, que é o que trata realmente, gosta de tratar dor de cabeça. E sempre é importante ter uma equipe multidisciplinar para avaliar esses pacientes, né? Porque em alguns casos, realmente, só o médico isoladamente não vai conseguir fazer com que o paciente melhore. Tá? Bom, muito obrigado pela atenção de todos. Acho que agora a Juliane falou que vai nos dar um tempinho para tirar dúvidas, né, Juliane? Isso. Espero que tenha sido aí bem esclarecedor. Acho que eu ultrapassei meu tempo, Juliane, agora que eu estou vendo aqui. Falei até um pouco demais, né? Mas a gente aumenta um pouco o tempinho aí, já que nós começamos 10 minutinhos atrasados, para tirar dúvidas aí das pessoas. Isso, está ótimo. Fique à vontade. Obrigada pelos esclarecimentos importantes. Algumas dúvidas que surgiram, que as pessoas estão aqui perguntando, já foram esclarecidas, né? Então,
Aqui uma pessoa perguntou, a Clé perguntou sobre enxaqueca com aura. Doutor Helder já comentou, né, o que é a aura, principalmente a aura visual, né? Juliane, deixa eu só complementar um pouquinho, né? Já que a gente tem uns minutinhos. A aura, ela é um fenômeno cerebral que ocorre normalmente antes da dor de cabeça, tá? Então, quando a gente faz o diagnóstico de enxaqueca com aura, é porque ele tem um fenômeno que ocorre, o mais comum é visual, já falei para vocês, e depois vem a dor de cabeça. Mas nós temos auras que, por exemplo, a aura motora, que é um paciente que perde movimento de um lado do corpo, tá? Mas como é que a gente faz o diagnóstico? Ele tem uma dor de cabeça frequente, ele tem uma perda de movimento. Essa, então, tem uma ligação com genética grande demais, né? E essa aura motora, o paciente perde o movimento de um lado do corpo, cessando esse movimento, vem a dor de cabeça. Uma outra aura muito comum é a aura sensorial, que o paciente sente uma queimação, um formigamento na ponta dos dedos, que vai subindo, e de repente fica perioral. Isso a gente chama de aura sensorial. Também é um tipo de aura. E tem outras auras menos comuns, por exemplo, perda de fala, né, que a gente chama de afasia, que é a aura afásica. Eu tenho um colega meu, cefaliatra, né, e neurologista, que ele foi dar uma palestra e, de repente, ele é portador de enxaqueca, as palavras não vinham, e ele percebeu que aquilo era uma aura afásica, tá? Mas, normalmente, isso são auras menos comuns. A mais comum mesmo é a aura visual, em que você tem uma perda do campo visual, e às vezes você tem imagens em zigue-zague, né, ou às vezes você tem do campo visual, e isso melhora a aura comum, né? Melhora em menos de uma hora, e depois vem a dor de cabeça, a solução mais comum desses pacientes que têm aura. Isso, lembrando que a enxaqueca com aura... Lembrando que a enxaqueca com aura está mais associada aos transtornos psiquiátricos do que enxaqueca sem aura, né? Então, principalmente aos transtornos de ansiedade. A enxaqueca crônica, né? Desculpa, pode falar, Juliana. Principalmente os transtornos de ansiedade e depressão, né, estão mais associados à enxaqueca com aura do que sem aura. E porque para a pessoa que não teve o diagnóstico ainda, a aura é bastante assustadora, né, doutor Helder? Ela não sabe direito o que está acontecendo ali, né? Então, uma aura visual, por exemplo, né, a pessoa que pode ter a perda do metade do campo visual, né, ela fica bastante assustada com o que está acontecendo, né? E a ansiedade pode ser exacerbada ali e até piorar o quadro de enxaqueca, né? Tem uma pergunta aqui também sobre... Eu ia comentar, Juliane, da enxaqueca crônica também, né, que é aquela que dói mais da metade do ano de dor, ela é bem mais associada a problemas psíquicos do que a cefaleia, que é a enxaqueca que é episódica, ou seja, aquela que ocorre num intervalo de tempo maior, né? Isso. A Thalita deve falar com certeza sobre isso. Sobre isso, né? Uma pergunta aqui sobre enxaqueca hemiplégica. A pessoa foi diagnosticada, como saber mais informações? Dá tempo, doutor Helder? Não, né? A cefaleia hemiplégica, na verdade, é a afasia motora. Desculpa. É a aura motora, né? Você tem a hemiplegia, a perda de movimento de um lado, e após essa perda de movimento, ele melhora e vem a dor de cabeça, tá? Normalmente, isso é herdado, tem uma herança genética forte ligada a esse tipo de cefaleia, né? E normalmente tem uma herança familiar. Tá? E dificilmente você vê uma aura hemiplégica isolada sem ter um contexto familiar associado a esse tipo de enxaqueca, né? Não é uma aura muito comum, mas a gente pega, às vezes, com frequência, e normalmente dentro de um contexto familiar, vários familiares sofrendo, né, desse tipo de doença, que seria a enxaqueca hemiplégica.
Algumas perguntas aqui sobre o consumo de analgésico, né? A Soraya toma todos os dias 4 Dorflex e 2 Naramig. Outra pessoa pergunta sobre a cefaleia rebote. Só lembrando que amanhã o tema vai ser sobre o uso frequente de medicação, né? O uso de analgésico. Só queria fazer um comentáriozinho que é interessante. O brasileiro tem um hábito de tomar café, né? E, às vezes, normalmente, nós trabalhamos de segunda a sexta e bebemos um cafezinho toda hora. Bebe café dali, bebe café daqui, bebe café dali. Eu dou aula em 2 universidades e é engraçado que para todo canto dessas 2 universidades tem cafezinho. E a gente, para não ter sono ali para poder dar aula, toma café toda hora. E aí ele tem uma dor de cabeça sábado de manhã e não sabe por que ele tem aquela dor de cabeça. Na verdade, aquilo é uma dor de cabeça por abstinência de cafeína. A abstinência de cafeína, então, ela pode gerar... A cafeína, pessoal, ela tem um leve efeito analgésico, porque ela é inibidora de uma enzima, fosfodiesterase, e tanto é que algumas medicações da sua composição têm cafeína na fórmula, tá? É um analgésico muito fraco. A cafeína isolada para tratar enxaqueca normalmente não funciona, não. Ela é isolada. Mas... E o paciente tem essa dor no final. O brasileiro, principalmente, que toma um café muito forte, né? Lá na América, nos Estados Unidos, a gente vê que eles tomam um café bem ralo, bem diferente do nosso. O nosso café é muito forte. E acaba que eles têm uma abstinência, né, no sábado de manhã e acaba tendo uma dor de cabeça que não sabe por quê. Pela falta da cafeína, né? A Soraya coloca aqui, café se eu tomo é veneno, né? Então, para alguns é veneno, para outros é remédio, né? Dependendo da quantidade, dependendo da pessoa, né, doutora? O ideal que se diz de café é que se tome 3 xícaras dessa de cafezinho, dessa xícara de café por dia. Mais do que isso, realmente, eu acho que até vocês, psicólogos, podem falar melhor que a gente, mas a gente sabe que pode gerar ansiedade, ele é um psicoestimulante, né? A pessoa pode ficar agitada, somente pessoas que são sensíveis às psicoestimulantes, né? Pessoas que tomam muito café mesmo. Eu vejo pessoas que põem um copo enorme de café e café muito preto. Então, o coração pode bater um pouco mais rápido, ter taquicardia, pode ter arritmia cardíaca, quando faz uso muito excessivo. Né? Os ansiosos também podem estar mais suscetíveis, né, ao estímulo que é da cafeína. Da cafeína. São mais sensíveis. E também um comentário sobre como é importante como são importantes essas informações, né, que o que é mito, o que é verdade, porque o que exacerba muito a ansiedade da pessoa é não ter uma informação e ficar pensando, será que eu tenho um aneurisma? Será que essa dor, o que é? Né? Então, esse pensamento do que pode ser grave, que está acontecendo, né? A dor, né, de um modo geral, é uma coisa que incomoda a gente, né? Dores, então, somente, por exemplo, enxaqueca, que é uma dor que dá a volta e melhora, dá a volta e melhora. E quando a pessoa não tem diagnóstico, não só de doenças que dão dores de cabeça, como enxaqueca, mas qualquer outra doença que dê dor, a pessoa fica muito preocupada, gera muita ansiedade. Quando a dor de cabeça, então, se torna crônica, né, aí que a coisa complica mais ainda. Pois, Juliana. Algumas pessoas perguntando aqui, a carne maturada pode aumentar a dor de cabeça para quem sofre de enxaqueca? É interessante lembrar também, né, doutora Helder, da combinação de fatores, né? Não só um alimento que seja um gatilho, mas a questão toda multifatorial, né? Se a pessoa vive num estado de estresse, se dormiu mal, e comeu algo que ela é sensível, por exemplo, e ela já tem essa predisposição a uma crise de enxaqueca, por exemplo, ela pode... A carne maturada é aquela carne em que ela é embalada com o próprio sangue, né? Eu não me lembro de nenhum trabalho. Agora, embutido, sim, tá? Salames,
presunto, esses alimentos defumados, queijos amarelos defumados, tá? Até porque no processo de processo do, a defumação desses alimentos é usado produtos químicos que podem gerar dor de cabeça. Agora, uma coisa interessante, cerveja dá dor de cabeça. Eu não vou falar marcas, mas o que acontece com algumas cervejas que podem dar dor de cabeça? Elas usam nitrato para acelerar o processo de fermentação. Então, assim, por exemplo, no verão, eles usam algumas cervejas podem dar mais dor de cabeça que outras, porque elas usam nitrato para acelerar o processo de fermentação e aumentar a produção da cerveja. Então, o nitrato, ele é uma substância que dilata os vasos do cérebro e realmente pode gerar uma dor de cabeça mais. Então, alguma cerveja pode dar mais dor de cabeça que as outras cervejas. Tem uma pergunta aqui bem interessante da Débora, que é: quem tem enxaqueca também tem cefaleia tensional, né? Ou o inverso, a cefaleia tensional pode evoluir para uma crise de enxaqueca? É possível diferenciar? Essa é uma o boa seguinte, questão. É uma ótima questão, né? Débora, é o seguinte, são duas doenças diferentes, tá? Uma doença é enxaqueca, em que você é uma doença cerebral com marcadores biológicos já bem conhecidos, tá? E uma doença própria. A cefaleia tense do tipo tensional também é uma doença, já não é tão conhecida como a cefaleia, como a enxaqueca, mas é uma doença própria do cérebro. Agora, o que acontece? Duas doenças muito comuns. Eu mostrei o slide para vocês que aqui no Brasil, 15% das pessoas sofrem de enxaqueca e 35% das pessoas sofrem de cefaleia do tipo tensional. Então, pode haver uma associação desses dois tipos de dores de cabeça, né? Agora, interessante falar o seguinte: o paciente que tem enxaqueca, o maior marcador, aliás, um dos maiores marcadores de que ela vai cronificar é que ela vai aumentando a frequência aos poucos, tá? E o neurologista que trata dor de cabeça, ou o médico que trata dor de cabeça, ele tem que ficar esperto com esse paciente em que a frequência da dor vai aumentando aos poucos. Interessantemente, esses pacientes começam a perder um pouco da característica das suas dores de enxaqueca, que é essa dor de cabeça que dói de um lado, que pulsa, lateja, e vai ficando um pouco mais parecido com dor da cefaleia do tipo tensional, aquela dor com aquela sensação bilateral em aperto. Então, as duas dores se misturam quando a enxaqueca cronifica, mas uma não leva a outra. Tá? São duas doenças diferentes do cérebro, elas podem ser compreendidas. O que a gente vê muito é erro diagnóstico, tá? Mas são duas doenças diferentes. A pessoa que tem crise de enxaqueca, ela pode também ter crise de cefaleia do tipo tensional? Com certeza, com certeza. Isso até é frequente, né? E não é tão raro, não. A toda hora a gente pega no consultório pacientes assim. Tem ainda, se a gente tiver tempo, também pergunta. Tá muito bom aqui, tá gostoso. Boa noite, sofro de cefaleia em salvas. Gostaria de saber se o uso excessivo de oxigênio pode ter alguma consequência. Há noites em que tem... Não, o grande problema é interessante, né? Alguns médicos desconhecem que existe uma dor de cabeça tão intensa como a cefaleia em salva e que o oxigênio melhora a dor. E às vezes é difícil você convencer esse médico no pronto-socorro a fazer o oxigênio no paciente e melhorar a dor. Tá? Eu tenho alguns pacientes que andam com sua bala de oxigênio. Eu tenho um professor de educação física, é interessante, ele tem as crises desencadeadas quando vai dar aula. Então ele vai lá no carro, ele tem o balão de oxigênio dele, ele dá uma melhorada na dor e volta a trabalhar. Tá? Agora, assim, o uso excessivo é uma boa pergunta. Já que o uso excessivo de analgésico piora a enxaqueca, eu desconheço se o uso excessivo de oxigênio pioraria a salva. Agora, o que eu noto é o seguinte, nessa pergunta. Alguém que está fazendo uso excessivo de salva está tendo muita crise de salvas. Então, provavelmente, ele não está sendo bem tratado das suas salvas. Tá? E aí, talvez tenha que mudar o tratamento ou fazer uma avaliação melhor, tá? E pode ser realmente, tem alguns casos que, mesmo bem tratado, eles não melhoram com nada.
tá? Eu não sei como é, eu não posso dizer, no seu caso, o que pode estar acontecendo, tá? Mas o ideal aí é você conversar com o seu médico de confiança para saber por que você está fazendo tanto oxigênio É. e com certeza está tendo As muita pessoas crise, né? estão as pessoas estão pedindo também que a gente fale num outro dia, num outro momento, sobre cefaleia em salvas, né, que acho que é um assunto bastante importante e a gente deve incluir também, Sim, até porque o sofrimento dessas pessoas é muito grande. é um sofrimento muito intenso, né. Sim. Mas é isso, são várias perguntas, a gente espera, vocês Eu vou nas. voltar aqui no slide, Juliano, eu vou deixar, quer ver aqui, ó, quem quiser anotar, no meu último slide está aqui o meu e-mail, e aqui, ó, elder.sarmento@terra.com.br, tá? Eu fico à Excelente. disposição de tirar dúvidas. E no nosso site também é www.sbce.med.br, vocês encontrarão ali várias informações que podem ajudar vocês, tá? E podem perguntar aí não percam as próximas aulas durante a semana. Nós temos aí esse comitê de psicologia muito atuante na sociedade, né? E com certeza nós teremos grandes aulas aí durante a semana, né, Juliane? Isso, Não então percam, reforçando, não percam. é isso, para finalizar, reforçando o site da Sociedade Brasileira de Cefaleia, com informações muito úteis, www.sbce, é isso? .com? Isso, ponto médio, eu vou escrever aqui no chat. Não Isso. é www.sbce.med.br. Isso. E o Também a Abraces Sociedade também Brasileira de Cefaleia no Google já vai direto lá para o já nosso vai site. Ele é aparecer, muito né? acessado, então ele vai estar bem lá na frente, lá um dos primeiros a aparecer. Isso. E o site também da Abraces, né, Associação Sim, Brasileira de Cefaleia em Salvas e Enxaqueca, que é uma sim. associação de pacientes que também tem várias informações úteis. Amanhã, a live às 20 horas será com o Dr. Mário Pérez, sobre o uso frequente de medicação, de analgésicos. Na quarta-feira, com a doutora Thalita, psicóloga, sobre enxaqueca, ansiedade e depressão. Na quinta-feira, a doutora Rose, psicóloga, sobre enxaqueca e sono. Na segunda-feira que vem, com o doutor Arão Oliveira, sobre atividade física e enxaqueca. Depois, na quarta, a doutora Rebeca, psicóloga, sobre enxaqueca e estresse. E na quinta-feira, eu, Juliane, psicóloga, vou falar sobre técnicas de respiração, de relaxamento, de meditação, de mindfulness para enxaqueca. Vocês estão vendo aí, pessoal, que eu não exagerei, né? É só aulão. Então não percam, por favor. A gente conta com a presença de vocês, obrigada pela Ô, presença de Juliane, na sua aula todos. vai ter um pouco de parte prática, para a gente aprender mindfulness. Devo fazer sim. Ah, As ótimo. pessoas sempre Então, pedem, vamos fazer uma estaremos lá. prática também, Isso é muito né? importante. Muito obrigada, doutor Nada, Helder, e a eu que agradeço. todos pela participação. Tivemos aqui vários participantes, obrigada a todos e contamos com Eu estou vocês. vendo aqui, agora que eu vi, desculpa, gente, eu estou vendo aqui, foram 118 comentários, né? Tem muitos Apareceu para mim, que comentários, agora que eu né? vi aqui. Que legal. Tem várias perguntas, vamos ver se aos poucos a gente vai respondendo as que não foram. Tá, nós estamos aí à disposição, tá? Muito obrigada. Finalizamos Nada. então. Uma boa noite a todos. Boa noite, Jânia. Boa noite a Boa todos. noite.